A educação sem distância, a educação à distância, em tempos de distanciamento. Hoje nós vamos ter o prazer de receber a professora Ilka Serra para nos falar sobre a experiência que ela tem durante sua carreira na educação à distância e discutir o momento atual e dar muitas dicas para vocês. Vai ser um papo bem gostoso. Já já eu vou chamá-la. Bom, vocês que acompanham a Educação Sem Distância, o nosso perfil no Instagram, agora vão poder acompanhar essa entrevista muito esperada. Está bombando aí durante a semana essa entrevista com a professora Ilka Serra. A Ilka Serra, da Universidade do Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão, ela exerce desde 2013 a função de coordenação geral do Núcleo de Tecnologias para a Educação, a UEMANET, da Universidade Estadual do Maranhão, representando-a junto ao Sistema Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e a Rede de Tecnologia Brasil do Ministério da Educação. Ela atua na pesquisa com enfoque em gestão em EAD, TICs e formação de professores em cursos intermediados por tecnologias educacionais. Exerceu o cargo de presidente do Fórum Nacional de Coordenadores da Universidade Aberta do Brasil, o Fórum UAB CAPES, de 2016 a 2019. É integrante da Câmara de EAD da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, a ABRUEM. Ela participou do grupo de trabalho que discutiu e formulou a resolução dos mestrados e doutorados da EAD no Brasil. É membro de diversos comitês científicos e de avaliação. Possui diversos artigos e capítulos de livros publicados na área de EAD. É editora-chefe da revista científica TICS e EAD. E coordenou, entre vários outros eventos, ela coordenou o primeiro Seminário Internacional de Inovação em Educação Superior da ABRUEM. Evento esse que eu tive o prazer e a honra de participar lá no Maranhão, lá em São Luís, né? Então vou chamar agora a professora Ilka Serra. Ilka, bem-vinda. Muito Boa obrigado. tarde. Nossa, parece que a tecnologia não estava muito a nosso favor, estava fazendo a solicitação. Dos meus óculos. Na verdade, eu posicionei o celular um pouco longe e fica aparecendo pequenininho os nomes. Eu acho que uma outra pessoa devia ter pedido, aí eu perdi, aí eu comecei a enrolar a tela. Muito bom tê-la aqui conosco, na live da Educação Sem Distância. Bom, a gente já teve em outras oportunidades juntos, já falamos sobre educação à distância, educação sem distância, mas eu quero começar hoje falando um pouco de você, da sua trajetória, dessa brilhante trajetória até chegar onde você está, coordenando tantas coisas aí, uma plataforma de educação à distância, uma rede de educação à distância, redes internacionais, nacionais. Então, fala um pouco dessa trajetória para a gente, que eu sei que é bem bacana. Então, Romero, eu preciso te agradecer primeiro pelo convite. Para mim é uma honra estar com você e poder falar de um assunto que nos interliga, né? E tem interligado redes em todo o Brasil e, como você falou, fora do Brasil. Eu tenho muito orgulho, Romero, de dizer que eu não venho de uma área, a minha área de formação não é a área educacional, né? Na verdade, eu venho da área técnica, né? A minha formação é em agronomia, sou agrônoma, né? E assim, toda a minha formação mesmo de mestrado e doutorado foi numa área muito específica da agronomia. Eu trabalho com doenças de planta, né? Muito com microbiologia, muito do que está sendo vivido esse dia aí em relação à questão dos vírus. Eu trabalho especificamente com fungos na minha área de pesquisa de formação, mas fui desafiada quando eu voltei para o Maranhão, né, após o doutorado, a gerenciar e a conhecer um pouco mais dos déficits educacionais do meu estado, né? Apesar de não trabalhar especificamente na área de gestão educacional e nem com nenhuma disciplina na área de educação. E aí, quando eu recebi esse convite, eu fiquei realmente bastante surpresa. O reitor, à época, eu até falei, mas professor, eu não tenho como gerenciar. O meu primeiro convite foi para coordenar um curso
de especialização em educação do campo, EAD. Então, assim, eram dois desafios. Primeiro, aprender sobre a questão educacional e depois aprender sobre EAD. Então, ele achava que eu era agrônoma, eu era do campo, eu poderia fazer tudo isso. E para mim foi um grande desafio, mas assim, aquele curso me deu uma realidade do que era o meu estado, né? E eu tive bolsas desde bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado. Então, assim, toda a minha formação ela foi paga pelo governo, né? Seja estadual, seja federal. Então, eu me senti no direito de retribuir ao povo do meu estado, né, aquela resposta, né, que o meu gestor à época pretendia ouvir. E eu aceitei o desafio, então, de coordenar esse curso. Isso foi lá em 2008, desculpa. Né, tem aí 12 anos. Depois disso, eu fui vendo quão as possibilidades de fazer educação, mesmo não estando tão próximo. Né? É o que a gente vai falar daqui a pouco. E vi que existia uma possibilidade muito grande de democratizar o ensino superior no meu estado, que ainda é deficitário, mas que eu penso que desde aquela época, o EMA tem 22 anos que faz educação à distância. Então, a universidade já investia nessa possibilidade de democratizar o ensino através da educação à distância. E aí aceitei depois o convite de assumir o núcleo, que aí não era mais um núcleo de EAD, mas um núcleo de tecnologias para a educação da universidade. E ali tudo que envolve tecnologia, o que envolve ferramentas e possibilidades do professor utilizar tecnologias, nós fazemos essa intermediação. Então é um pouco do histórico que eu trilhei até para hoje ser uma defensora de uma educação de qualidade. Não importando, né, aí as nomenclaturas, os rótulos que são dados. Muito bem. Então, falando em nomenclaturas, né, hoje se fala em ensino remoto emergencial, educação à distância, educação online, educação presencial. Né? Qual que é, afinal, a tecnologia que você adota e qual que é que você acha que deva ser a mais indicada para os dias de hoje e para os dias que vêm daqui para frente? Romero, desde o início, eu vi muito dos nossos colegas, né, que trabalham com educação à distância, muito incomodado de ouvir que nesse período agora ia ser feita a educação à distância. E assim, por tudo que foi construído na educação à distância no Brasil, eu também me incomodei, mas não pela nomenclatura em si, mas sim das pessoas acharem que a flexibilização ou mesmo a forma que nós iríamos transpor o presencial para a distância seria educação à distância, né? Na verdade, a educação à distância ela tem prerrogativas bastante importantes, que vai para além, inclusive, do que é definido pelo próprio Ministério da Educação. Então, eu deixei sempre muito bem claro para a minha universidade, para todas as universidades que me procuraram ou que de alguma forma a gente acabou dando uma consultoria ali para esse momento atual, de dizer que o que nós estávamos fazendo agora não era uma educação à distância no sentido do que pensamos sobre o conceito maior de educação à distância, que é exatamente uma modalidade que existe e tem metodologias bastante específicas e que diferem do presencial. No entanto, o que nós estaríamos fazendo era um ensino online, um ensino possível de ser feito e que muitas vezes nem precisaria ser online. Muitas vezes, e em muitos casos, inclusive aqui no meu estado, que tem problemas seríssimos de rede lógica, nós não fazemos totalmente online, né? Então, eu faço questão até hoje de dizer que nós não estamos fazendo educação à distância, apesar de que muitas das ferramentas que estão sendo utilizadas são ferramentas imprescindíveis para a educação à distância. E aí, se tu me permites, eu te falo um pouco do que foi o que é a realidade hoje da Universidade Estadual do Maranhão no que diz respeito ao retorno da aula, né? Seja ela online ou remota, enfim.